paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um programa em defesa da fé. Nós começamos na semana anterior a falar a questão do sábado, porque muitas pessoas têm nos perguntado, e aí, deve-se guardar o sábado, não deve? E nós vamos observar, meus queridos, através da palavra do Senhor, especificamente no livro do Êxodo, para quem foi ordenado guardar o sábado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 31, e o versículo de número 16 diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conservo perpétuo. Quem está dizendo aqui deve guardar? Guardarão o sábado os filhos de Israel. Mas aqueles que defendem a guarda do sábado, especificamente os sabatistas, eles começam a falar sobre a guarda do sábado e a lei. Para defender a guarda do sábado, fazem a diferença entre lei moral e lei cerimonial. Chamam o decálogo de lei moral e o restante de lei cerimonial. Ensina que a lei cerimonial foi abolida por Cristo, mas a lei moral permanece. Esta distinção, porém, não é encontrada na Bíblia Sagrada. Você não encontra essa distinção que os sabatistas fazem. Assim, por incluir a guarda do sábado na lei moral, insiste em guardá-la para a salvação. Observe bem, quando fala de guardar para a salvação, que há uma contradição entre alguns sabatistas. Uns dizem que jamais falaram isso. Outros dizem que deve guardar o sábado para a salvação. Mas nós devemos observar essa contradição entre os sabatistas e ver como eles agem essa questão, porque há uma divergência no meio mesmo dos sabatistas. Mas a gente aqui nesse programa está tratando o assunto conforme os estudos e vamos provar, segundo alguns escritos de Ellen Goldwhite, sobre a questão do sábado. Vamos lá. Há, todavia, alguns pontos a ser considerados. Por exemplo, nós vemos aqui que eles incluem a guarda do sábado na lei moral e insistem em guardá-la para a salvação. Quer dizer, impõe o sábado na lei moral, que está enganado, equivocado. Vamos lá. Jesus cumpriu toda a lei na cruz do Calvário e riscou todo o escrito de dívida, que era contra nós e suas ordenanças para sermos salvos pela graça. Vamos lá, Colossenses 2,14, assim está escrito: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e nos tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então Jesus cumpriu toda a lei. Romanos 10,4 diz assim: o fim da lei é Cristo. Então nós devemos olhar para isso. E a Bíblia também diz que é impossível alguém cumprir a lei, pois quem tropeçar num só mandamento é culpado de todos. Tiago 2,10. Se pudesse cumprir a lei, por que teria de ser necessário a vinda de Jesus? Se nós precisássemos cumprir a lei, por que então Jesus veio na terra? A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Cristo Jesus. João 1,17. A lei veio por Moisés, porque os sabatistas, eles tentam usar desse argumento, dizendo que os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus, dizendo que é mais importante. Mas como eu disse no programa passado, toda a escritura divinamente inspirada, toda é toda. Mas vamos lá, a respeito do sábado. Ellen Goldwhite, no livro Conflito dos Séculos, escreve assim: o sábado será pedra de toque da lealdade, pois o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-ão a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Página 611, Ellen Goldwhite, CPB, 1971. Casa Publicadora Brasileira, 1971. Mas vamos ver o que a Bíblia diz
a nossa resposta apologética. Oséias 2:11 traz uma profecia sobre a abolição do sábado semanal. Essa profecia foi cumprida em Cristo, como afirma o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 17. Também nós vemos aqui, diante dessa clareza de Colossenses capítulo 2, versículo 16, eu vou ler o versículo 16 para você estar entendendo, que está escrito assim, ó: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Nós vemos aqui que a Almeida Corrigida usa a expressão sábados com S, que alguns adventistas dizem assim, sábados, eles usam essa interpretação. Não, esse aí não é o sábado de Deus, porque o sábado de Deus é sábado. Mas se você ler esse versículo na NVI, Nova Versão Internacional, você vai ver escrito sábado. Como você me explica então, nobre sabatista? Você que defende, você que guarda o sábado. Então nós devemos atentar para a palavra do Senhor. Esse argumento é infundamentado e não tem base bíblica. Meus sábados e vossos sábados e o sábado de Deus. Isto é antibíblico, não está isso na Bíblia. Então, diante desta clareza de Colossenses 2,16, costumam os adventistas do sétimo dia refutar que a palavra sábados não se refere ao sábado semanal, mas ao sábado cerimonial ou anuais, conforme está escrito em Levítico 23. Esta interpretação é totalmente errada, é errônea. Primeiro, por 3 razões. Os sábados chamados anuais ou sábados cerimoniais eram chamados de festas e já estão incluídos na frase dia de festa de Colossenses 2,16. Este dia de festa ou sábados anuais eram designados dias de festa como segue: festa da Páscoa, festa dos Asmos e por aí por diante. A fórmula dias de festa, lua nova e sábados é a forma para indicar os dias sagrados anuais, mensais e semanais. Se você ler Ezequiel 45, versículo 17, 2 Crônicas 2, 4, também 8, versículo 13, você vai entender. Então a palavra sábado e sábados e dia de sábado singular ou plural ocorre 60 vezes no Novo Testamento. Em 59 casos, os adventistas do sétimo dia, ou os sabatistas, reconhecem e tratam-se do sábado semanal. E apenas em um caso eles negam, justamente o de Colossenses 2, versículo 16. Dizem o termo sábados e dia de sábado ocorre 60 vezes no Novo Testamento. E em cada dia, caso exceto, um se refere ao sétimo dia. Em Colossenses 2, 16 e 17, faz referência dos sábados anuais, relacionado com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Estudos Bíblicos, página 378, Casa Publicadora Brasileira. Se dermos a palavra sábado, o sentido de semanal em Colossenses 2,16, teremos em apoio da nossa interpretação 59 referências reconhecidas por eles. Ao derem a Colossenses 2,16 o sentido de sábados anuais e cerimoniais, não encontra nenhuma referência que apoie sua interpretação. E por que assim argumentam, por que teriam de reconhecer que o sábado foi abolido na cruz? Romanos 10, 4. Ainda dizem os adventistas do sétimo dia que a expressão meus sábados indica a distinção entre sábados semanais e sábados cerimoniais, o que não é bíblico. Guarde bem isto, não é bíblico. As expressões são utilizadas para indicar os mesmos sábados, sábados semanais, diz sábados semanais de Deus, meus sábados, porque foram dados por ele e são dos judeus, os seus sábados, porque foram dados a eles. Veja meus e seus aplicado na Bíblia. O tempo, Isaías 57,6, comparado com Mateus 23,38, minha casa e vossa casa. O mesmo Deus indicado por meu Deus e vosso Deus, João 20, versículo 17. Os mesmos sacrifícios e holocaustos são chamados de meus e vossos, de Números 28 e 2
E você deve ler também Deuteronômio 12, versículo 6. Os sabatistas são culpados de galatanismo. Quer dizer, o conceito de, em parte, o homem se salva pelas obras de Cristo. E, em parte, por sua profidelidade em guardar o sábado. Eu quero responder a você que, através do Facebook, disse que os adventistas não ensinam o sábado para a salvação. Meu amado, estude mais, porque isso é um equívoco. Ellen Goldwhite, no livro Conflito dos Séculos, verificando se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus e seus pecados, serão riscados pelos próprios avisos dignos da vida eterna. Página 487, Casa Publicadora, 1971. Ensinam assim sistematicamente sobre a guarda do sábado, enquanto que Paulo, em suas 3 epístolas, só menciona o sábado uma vez, em Colossenses 2,16, e mesmo neste único caso para declará-lo como abolido. Guardam o sábado realmente os adventistas? Se formos olhar, irmão, a lei, os adventistas não guardam o sábado corretamente, porque naquele tempo a lei estabelece que ninguém deveria sair de casa. Êxodo 16, 29, proibia acender fogo em casas. Os adventistas não saem de suas casas no sábado, não acendem fogo em suas casas. Nesse dia, o veredito da Bíblia é maldito. Gálatas 3 e 10. Atente para a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para atacar religião de ninguém, pois tem muitos amigos sabatistas. Respeito a sua crença, mas discordo, porque a Bíblia não ensina isso. E estamos aqui em defesa da fé, nesse trabalho apologético, ensinando as verdades para que você não cometa equívoco. A salvação somente está em Cristo e não precisa você guardar o sábado para você ser salvo. Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.